A paz do Senhor, queridos. Quero aqui postar mais um vídeo no canal. Se você gostar aí, continue se inscrevendo, compartilhe. Espero que esses vídeos tenham sido bênçãos em sua vida. Nós estamos falando a um vídeo anterior sobre unidade. E eu gostaria de dar uma continuidade, de fazer mais um vídeo sobre vida cristã abençoada e continuar falando sobre unidade. Eu queria usar um tema hoje, está em 1 Reis 18, o versículo é o 31 e 32, que diz: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas 12 pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Eu quero usar as 12 pedras, que era o altar que Deus havia permitido que o povo de Israel fizesse. Havia uma regra específica para se formar esse altar. As pedras, elas deveriam ser encontradas na natureza e não poderia passar nenhuma ferramenta de forma que as deixassem preparadas para se encaixar. Não podia ter ferramenta. Da forma que se encontravam as pedras na natureza, elas tinham que se encaixar uma na outra. 12 pedras, os irmãos sabem que simbolizavam a unidade das 12 tribos de Israel. E o que eu entendo aqui, quando falamos de unidade? Pedra solta não é altar, queridos. Eu sozinho não sou altar. A Bíblia diz que Deus me achou no mundo da forma que eu era, com os meus defeitos, com as minhas falhas, e me trouxe para a igreja. E na igreja Ele me colocou junto com outras pedras. E Deus derrama poder sobre o altar. E o altar é feito de pessoas diferentes. O altar é feito de pessoas com seus defeitos, com seus erros, com suas falhas. Mas Deus espera que nós nos encaixemos, encontremos o nosso lugar na igreja, para que Ele possa trabalhar dentro desta unidade. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus sem as outras pessoas, não dá. A Bíblia diz que é um corpo, é uma unidade. Não existe corpo separado, não existe pedra separada. Às vezes relacionamento não é fácil. Estar dentro de uma igreja não é fácil. Ter unidade dentro de uma igreja não é fácil. Eu me lembro que Jesus, quando expulsou os demônios do endemoniado gadareno, havia o desejo daquele homem de servir a Deus. Havia o desejo daquele homem de seguir a Cristo, mas Cristo não lhe permitiu. Cristo disse: olha, volte para sua família, volte para sua casa e conte as maravilhas que Deus fez para você. E ele voltou. Mas por que Cristo não deixou? Ele era um homem que vivia em sepulcros, sozinho, em solidão, e perdeu o costume de estar relacionado com pessoas. Então era necessário de, antes da pessoa fazer a obra de Deus, ela aprendesse a se relacionar, ela voltasse a ter comunhão com pessoas. Porque muitas das vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas não resolvemos os nossos problemas com as pessoas. Achamos que dá para fazer a obra de Deus sem ter comunhão com os irmãos. Eu faço a obra de Deus, mas não falo com tal pessoa. Eu faço a obra de Deus, mas não me dou com tal pessoa. Isso não existe. Isso não existe dentro do reino de Deus. Pensa comigo, quando Cristo vier buscar a tua igreja, vai buscar você sozinho ou vai buscar um povo? Como é que vai ser lá no céu? Você vai falar com algumas pessoas ou não vai falar com outras? Querido, unidade é uma coisa importantíssima, porque Deus quer que a sua igreja viva em família, tenha relacionamentos. Não é fácil manter relacionamento na igreja, mas toda pedra ela tem que se encaixar. Não tem como você dizer só a igreja e fique em casa. Não tem como você dizer só a igreja e não vá para a casa do Senhor. Mas na igreja tem isso, tem fofoca, tem disse-me-disse, tem confusão. Tem. Mas você tem que estar lá.
aprendendo a se relacionar e se encaixar. Porque o fogo de Deus é derramado sobre o altar. E o altar é feito de pedras que vieram do mundo com seus defeitos, mas precisam se encaixar. Ninguém transforma ninguém, querido. Ninguém muda ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus. Eles vieram do mundo da forma que estavam. Quem vai transformar eles é Jesus. E nós temos que aprender a suportar os mais fracos e se encaixar para fazer a obra de Deus. Ah, mas Deus tem uma obra comigo. Tem com você, tem comigo. E eu creio, é grande a obra que Deus tem com você e é grande a obra que Deus tem comigo. Mas existe um contexto. Qual é o contexto? Ele é inserido dentro da igreja. Deus só vai me usar para aquilo que for útil dentro da igreja. Os dons do Espírito é para quê? Para ser o benefício ou é para algo útil dentro da igreja? Amados, tudo que Deus quer fazer, existe um porquê. Sabe, a oração de Jesus, o desejo de Jesus era que os 12 fossem um, como Ele e o Pai eram um. Para que todos sejamos um, numa unidade de pensamento. A oração de Jesus é que a sua igreja fosse um. Jesus aprendeu a se relacionar com 12. A igreja de Jesus tinha 12 pessoas e deu trabalho. Pedro negou. Judas o traiu. Mas ele amou seus discípulos e trabalhou com eles dentro dos seus defeitos e aprendeu a amá-los com seus defeitos. E você quer dizer, mas eu não consigo ir para a igreja porque a igreja tem isso? Tem, mas você precisa se encaixar. Você precisa entrar na igreja e fazer parte. Porque a obra que Deus tem contigo, ela só vai se tornar realidade quando você se encaixar, encontrar o teu propósito dentro da igreja. Não tem unidade com você fora da igreja, não existe pedra solta. Não dá para fazer, eu vou fazer a obra de Deus e não vou pertencer a nenhuma igreja. Não existe. Você sozinho não é altar. Altar é feito com 12 pedras. Altar é de pedras feitos. O altar ele é feito com pessoas que se unam para fazer a obra de Deus. O altar que Deus derrama poder, Deus só poderia derramar poder sobre o altar de Elias se tivesse tudo dentro dos conformes. Deus só poderá derramar poder sobre o seu altar e te usar com mais poder quando você fazer parte de algo maior, que a obra, que a igreja de Deus. E você precisa se encontrar. E fala, igreja, que você faz parte. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Cara, eu não concordo com um monte de coisas. Eu não me dou bem talvez com um monte de pessoas, mas eu preciso me encaixar com elas. Eu preciso encontrar meu espaço junto com elas. Porque se eu não encontrar espaço, não vem glória sobre a minha vida, não vem glória sobre a igreja e ficamos ambos impedidos. Ficamos ambos impedidos de fazer a vontade do Senhor. Encontre o teu espaço, encontre o teu lugar na igreja, se encaixe. Porque se você não se encaixar, jamais Deus poderá te usar. Existe um propósito para Deus ter te colocado nesta igreja. Não adianta ficar mudando de igreja em igreja, você precisa se encaixar. Eu não concordei aqui, vou para aquela, não concordei aqui. Não, queridos, o problema não está na igreja, o problema está em nós, que não encontramos o nosso lugar. O problema não está no pastor, o problema está em nós, que não queremos nos encaixar. A gente é crítico de muitas coisas, mas jamais entendemos que se eu não encontrar o meu lugar e me encaixar, eu não me encaixei com esse aqui, pode ter certeza que à sua esquerda tem alguém que você vai se dar bem. Está na hora de você encontrar teu espaço, porque Deus tem uma grande obra contigo e ela não é individual, ela é coletiva. Está no individual, mas ela é com um propósito coletivo. Ela tem um propósito para aquilo que seja útil da obra dele. Se não fosse assim, Jesus não teria orado para os seus discípulos para que eles sejam um como nós somos um. A vontade de Jesus é que a sua igreja seja uma só. É uma só fé, é um só batismo, é um só povo. E você não consegue encontrar teu espaço. Sabe, eu faço parte do altar. E o altar é feito de pedras. E de pedras que vieram do mundo cheio de defeitos, mas Deus colocou lá para que a gente pudesse encontrar a forma e o jeito de sermos um. Um, como Ele e o Pai foram um. Entenda isso, compreenda isso, porque senão você vai ficar deslocado.
Sabe, senão você vai ficar sem encontrar espaço. Não existe a melhor igreja. Existe a igreja de Deus com seus defeitos e você precisa se encaixar. Não existe igreja perfeita. Existe a igreja que você precisa se encaixar. E isso é eu que preciso encontrar o meu espaço. Eu preciso ver qual é o meu lugar e estar lá para fazer a obra de Deus. Porque sozinho, sem uma autoridade, sem alguém que me abençoe, sem uma igreja que me abençoe, e eu faça parte dela, meu ministério não será abençoado. Espero que essa palavra possa falar no teu coração. Que você entenda o valor da unidade, que você entenda o valor de fazer parte, que você entenda o valor de estar unido, que você entenda o valor de se relacionar com pessoas. Não é fácil. As pessoas têm defeitos, as pessoas são difíceis. Estar numa igreja não é fácil. Eu estou no evangelho há 34 anos. Só de pastor tem mais de 15 anos. A gente viu muita coisa. Mas entendemos que a igreja ela é de Deus e eu preciso estar inserido dentro de um contexto. E o contexto é, eu faço parte do altar, e o altar ele é feito de pedras, de pessoas que vieram do mundo com seus defeitos, estão passando por uma transformação por Deus, não de homens. Homens não transformam, a igreja não transforma, quem transforma é Deus, é o Espírito que traz transformação. Amém? Então que você possa entender isso, possa compreender que esses 2 vídeos que nós postamos sobre unidade possa falar profundamente ao teu coração. Amém? Fica aí com esta palavra, que você possa se inscrever no canal, queridos. Estamos quase chegando a 1000 inscritos. Se inscreva no canal. Estaremos postando mais vídeos com mais frequências. Tivemos aí o final do ano onde postamos menos vídeos, mas nós vamos postar mais vídeos. Alguns temas aqui tá dado por Deus para colocar no meu coração para fazer, e nós vamos fazer, amém? Fica aí na paz do Senhor, que você possa entender, eu preciso fazer parte da unidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é ali que o Senhor ordena a bênção, é no altar que desce fogo, é no altar que Deus me usa, é no altar que o Senhor faz a diferença através do meu ministério, amém? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.